Falar agora sobre outros 3 jogadores que estão em reta final de contrato e que já foram procurados em algum momento pela diretoria do Goiás. O primeiro deles, o centroavante Bergson, 33 anos de idade, e esse faz tempo, tá? Eu lembro de que houve-se uma consulta, uma especulação envolvendo o Goiás ainda lá em 2017, então não é um nome recente, não, né? Foi entre aquela saída dele para o Náutico, a chegada no Paysandu, uma boa temporada inclusive de Série B pelo Papão. Houve sim uma consulta do Goiás, mas sem negociações avançadas, não foi um chapéu ou algo nesse sentido, até porque ele fechou para o ano seguinte com o Atlético Paranaense. Eu gosto do Bergson, até mesmo olhando hoje o Goiás precisa de um centroavante melhor, mais experiente, um pouco mais com cara de Série B do que, por exemplo, o Barceló. Até penso que pode ser um bom nome para disputar essa posição, mas não necessariamente o 9 dos sonhos do Goiás. O Bergson está em reta final de contrato. Segundo o site Transfermarkt, ele tem um vínculo se encerrando em maio de 2025 com o Johor, e apesar de, claro, ele está na Liga da Malásia, né? Isso não quer dizer muita coisa em termos de futebol, financeiramente compensa muito, né? Ele deve ganhar pelo menos uns 400, 500 mil reais mensais por lá, mas sempre com muitos gols. Nessa temporada, 5 gols em 3 jogos, na anterior 25 em 25 jogos. Em 2023, 38 gols em 36 jogos. 2022, 47 gols em 35 jogos. Então, apesar de ser uma liga um pouco mais fraca, claro, não tem nem como comparar nem com a Série C ou D aqui do Brasileirão, ainda assim a média de gols do Bergson é extraordinária. Já rodou, né, por muitos clubes no futebol brasileiro, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou inclusive no Vila Nova em 2011, apenas 6 partidas, depois volta a se destacar pelo Juventude em 2013, o Náutico também foi bem em 2016, e essa melhor temporada no Brasil em 2017 pelo Paysandu, números razoáveis, né, vestindo a camisa aí do Ceará e também no Fortaleza. Pode deixar a sua opinião. A outra seria do Carlinhos Júnior, ponta esquerda, ponta direita, pode jogar também no meio de campo, ele que está em reta final de contrato no Shimizu S-Pulse, tem esse vínculo até dezembro de 2024 e, segundo o Imprensa Verde, foi procurado pelo Goiás na temporada passada. Tá? Houve sim um interesse, o Goiás jogando a Série A do Campeonato Brasileiro. Aqui está o mapa de movimentação do Carlinhos na última temporada que ele fez na primeira divisão japonesa. É um bom ponta, boa velocidade, bom drible curto, tem aquela pedalada, também pode jogar um pouquinho mais centralizado para uma finalização, por exemplo, rasteirinha, não é um camisa 10 clássico, nada disso, tá? É mais um ponta mesmo, com uma qualidade técnica um pouquinho melhor, tá? Não é só aquela correria ou um grande driblador, não, ele consegue ser razoável nesses dois quesitos. Para uma Série A, até acredito que não seria uma grande contratação, não. Para uma Série B, acho que um jogador que chegaria sim para ser titular, está em reta final de contrato, só 30 anos de idade, eu faria essa indicação para o Goiás. E o outro é o Rossi, né? O Rossi também foi procurado pelo menos 3 vezes no ano passado, não quis sair do Vasco, agora não tem jeito, está livre no mercado, 31 anos de idade, foi especulado também nessa reta final de ano do Paysandu. Aqui está o mapa dele de movimentação, preenchido principalmente pelo lado direito. Pode deixar a sua opinião, na minha opinião, o Goiás precisa ainda, mesmo com a chegada do Arthur Caíque, o Edson Carioca, se o Wellington ou o Paulo Baier renovar, eu penso que até dá para começar o Campeonato Goiano sem grandes sustos, mas eu contrataria um outro ponta, também já mais experiente, sem ser uma aposta, para disputar essa posição. Na função de camisa 9, acho que tendo o Barceló e o Brenner Culano ainda é pouco, eu traria um jogador mais experiente também nessa função. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua sugestão. No vídeo de hoje para falar sobre essa informação. O que eu posso passar para vocês é que o Goiás tem sim negociações avançadas com um novo lateral esquerdo para o ano que vem, até o momento sem esse nome revelado nessa função de lateral. Hoje no clube tem apenas o Douglas Teixeira, confirmado para a temporada de 2025, já que o Sander não ficará para o ano que vem, né? Então o Sander que foi um titular durante esse ano, o Cristiano também acabou acertando com o Operário para a Série B também do ano que vem. A diretoria está atenta nessa função de um lateral. Segundo informações da página Agostinho Esmeraldino, ele apurou o seguinte, que o Goiás está atento na situação do lateral esquerdo Ramon, que esteve por último no Cuiabá nesta temporada, atleta que tem vínculo em definitivo ainda com o Olympiacos.
até junho de 2027. Estou apurando essa informação, ainda não deu tempo de checar outras fontes, tá? Mas eu vou deixar os créditos aqui para o Agostinho Esmeraldino. Um abraço pro camarada, inclusive. Tem alguma atualização deste jogador, eu volto a comentar com vocês. Bom lateral esquerdo, tá? Não acho que seria uma ruim contratação, não. Para a Série B de Brasileirão, ele que nesta Série A, uma nota média até interessante pelo Cuiabá, de aproximadamente 6,94, 30 jogos, todos eles na condição de titular, 2 gols marcados e 1 assistência. Ele está emprestado, o Cuiabá, como acabou sendo rebaixado, terá que fazer uma reformulação do seu elenco. O contrato dele lá no Olympiacos vai até junho de 2027, ele que foi adquirido em definitivo junto ao Flamengo, ainda em 2023, né, por aproximadamente 1.500.000 euros naquela época. Revelado nas categorias de base do Flamengo, ele estreia no profissional ainda em 2018, também teve outras aparições em 2020, 2021, esteve emprestado ao Red Bull Bragantino. Lá na Europa ele passou tanto no Olympiacos, foram 11 jogos, né, e foi emprestado também ao Espanhol, né, o Espanhol que ele disputou 15 jogos no total, na segunda divisão local, com 2 assistências. Hoje com 24 anos, acho que seria assim um jogador muito bom para o Goiás, tá, para uma Série B do ano que vem. E lembrando, para você fazer a sua aposta, é com a SeguroBet. Você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Por exemplo, no Campeonato Inglês, nesse dia 26 de dezembro, logo após o Natal, com o Campeonato Premier League pegando fogo. Vitória do City contra o Everton, pagando 1,33 a cada real apostado. Vitória do Chelsea contra o Fulham, na cotação de 1,46. Vitória do Arsenal e também do Liverpool nessa próxima rodada, você pode adicionar ao seu bilhete. E vitória também do Brighton contra o Brentford na cotação de 1,64. Nesse bilhete aqui, com múltiplas cotações, que eu montei aqui para vocês, ele está numa odd total de 3,86. Se você apostar, por exemplo, R$20 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$77,20. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade lá na SeguroBet para você se divertir e colocar ainda mais emoção nesta reta final de ano com jogos no futebol europeu. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, combinado? Para completar o nosso vídeo de hoje, ainda falando sobre essas opções para a lateral esquerdo, o nome que me agrada muito, para mim seria assim, uma baita contratação para o Goiás no ano que vem, é do Bruno Pacheco. 33 anos de idade, no Fortaleza tem vínculo até o final de 2026. Ele renovou o seu contrato por lá na metade do ano, mas acabou perdendo espaço na reta final de Brasileirão. Algumas informações dão conta de que o Remo, por exemplo, monitora a situação do atleta para a próxima Série B sem proposta oficial até aqui. Foram 20 jogos nessa Série A, 12 na condição de titular. Você pode observar que nessa reta final do ano ele acabou sumindo do elenco do Fortaleza, pelo menos na condição de titular. Essa última partida, jogando 90 minutos, foi lá no dia ainda 16 de outubro contra o Atlético Mineiro, vinha entrando mais nos minutos finais. Bom lateral esquerdo, tá? Para a Série A, por exemplo, é um nome bastante confiável. Para a Série B, então, nem se fala. Acho que seria uma baita contratação. Para o Goiás, ficaria a minha sugestão para o ano que vem. Jogador que já teve também boas temporadas, mexendo a camisa do Atlético Goianiense, lá na Série A de 2017, também na Série B de 2016, pelo Red Bull Bragantino. Outras boas exibições na Série A, pela Chapecoense 2018, 2019 e pelo Ceará nas 3 temporadas seguintes. Acabou fazendo esse caminho, né? Saindo do Ceará e indo para o Fortaleza no ano passado. Um lateral esquerdo forte, bom nos desarmes, chega até bem no comando ofensivo, seja para um cruzamento ou até mesmo para uma finalização de média distância. Acho que por padrão aqui de laterais no Brasil, o Bruno Pacheco é sim acima da média, tá? E uma outra opção também livre no mercado, essa com algumas ressalvas pelo tempo que não joga, é o Dodô, né? O Dodô ex-Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, 32 anos de idade, lateral esquerdo que não jogou nessa temporada. Foi até especulado no Vitória para um acerto para esse ano, né, na Série A, mas isso acabou não acontecendo. Ele está 100% livre no mercado desde o início, melhor dizendo, do mês de outubro. A princípio está bem fisicamente, buscando um novo clube para atuar. A última temporada foi em 2023, né, com 19